capítulo 2, versos 46 e 47. O contexto do texto é todo o capítulo 2, que é o contexto maior. O contexto menor são os versos de 41 até o 47, ali é o contexto menor. Nós vamos nos focar, durante a mensagem, no contexto menor. E vamos destacar os 2 versos que eu vou ler agora. E eu gostaria muito da sua atenção para esta mensagem. O segredo do sucesso do reino de Deus. Eu não tenho dúvida de que você quer ser um cristão bem-sucedido em 2019. Nós queremos ser pessoalmente, queremos ser como família, e queremos ser como família cristã também. Queremos progredir, queremos ser melhores crentes, queremos ser uma melhor igreja, queremos ser melhores servos. Nós queremos terminar o ano melhor do que começamos. Qual é o segredo desse sucesso? Qual é o combustível que vai nos levar a um final do ano, vamos dizer assim, melhor sucedidos, né? Um progresso maior? Está aí nos versículos 46 e 47 que eu leio neste momento. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja para esta hora. Abra o nosso entendimento e também o nosso coração. Nos ajude ainda a voluntariamente ou responsivamente à tua palavra dizermos sim e nos apresentarmos para cumprirmos o propósito do Senhor, a vontade do Senhor em nossas vidas, para que então, pessoalmente, como família e igreja, nós possamos progredir para a glória do teu nome e para o bem do reino do Senhor. Abençoe cada alma que aqui está e todos aqueles que haverão de ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu estou convencido de que uma das maiores riquezas que os cristãos podem ter, ou de que eles já possuem, é o acesso a Deus em oração. Preste atenção, é o acesso a Deus em oração. O privilégio de falar com o Criador sem mediadores humanos, a não ser o mediador divino Jesus Cristo. O privilégio de falar com o Senhor a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. É uma riqueza sem igual, sem precedentes, é uma riqueza conquistada por nós, ou para nós, na cruz, pelo Senhor Jesus. Porém, eu também observo, irmãos, que nem todos veem isso como riqueza mesmo. E a razão é muito simples, pelo tempo que gastam orando. Ou pelas vezes que durante o dia buscam a Deus em oração. Alguns até têm que ser meio que forçados a orar. Forçados a buscar a Deus. Como o profeta Jonas, que após ter recebido uma ordem de Deus de ir pregar em Nínive, vira as costas e quer fugir de Deus. Deus diz, não foge, Jonas. E Jonas insiste em querer fugir. Deus diz, não foge, Jonas. E Deus manda uma tempestade, e Deus manda a voz dos marinheiros, e Deus joga Jonas dentro do mar, e Jonas quer continuar fugindo. Então Deus leva ele nas profundezas do mar, deixa ele sem saída, e lá no buraco, lá nas profundezas do oceano, ele é forçado a buscar a Deus. Pessoas, às vezes, são forçadas a buscar a Deus pela doença. Outras pessoas são forçadas a buscar a Deus pelo luto. Algumas ainda são forçadas a buscar a Deus porque perdem alguma coisa que lhes é importante na vida. E aí elas são forçadas a orar. Não espere ser forçado a orar. Orar é uma riqueza que Jesus conquistou na cruz para você. O acesso, o privilégio de buscar a Deus. Outros
ainda não oram porque se esquecem que a oração pode ser feita geograficamente a Deus de qualquer lugar deste planeta. De qualquer lugar desse mundo você pode orar a Deus, buscar a Deus, e se o fizer da maneira bíblica, será ouvido. Abraão buscou a Deus do deserto e foi ouvido no que pediu. Cornélio orou dentro da sua casa e foi atendido no que buscou. João orou de uma ilha isolada, mas foi atendido quando buscou o Senhor. De qualquer lugar do mundo que você buscar a Deus, se o fizer da maneira correta, você o encontrará. Porque ele mesmo disse, buscar-me-eis e me achareis. Aí ele não diz lugar nenhum, ele só diz, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas há algumas pessoas que pensam que só serão ouvidas se estiver no templo, ou se o pastor estiver orando junto, ou se alguém o sacerdócio dos crentes é universal. Desde que Jesus morreu na cruz, qualquer pessoa que nele crer pode buscar a Deus de qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, e será ouvido. Outros oram quando passam por grandes desapontamentos, e aí elas são dadas à oração. Por exemplo, quando o casamento começa a ir muito mal e ela fica desapontada com o cônjuge, então ela acaba orando mais. Outros são desapontados pela carreira, achavam que se fossem aquele ou aquela funcionária, se tivesse aquele ou aquele outro cargo, então seriam realizadas, aí não são. Estão desapontados, ou então, os desapontados com seus colegas de trabalho ou com seu patrão, e aí elas começam a orar. Alguns estão desapontados com seus ministérios, alguns pastores, missionários, e aí eles começam a orar. Algumas pessoas oram quando são desapontadas por sua igreja, ou por pessoas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, se você esperar que nesta vida, na sua trajetória e peregrinação, você vai ser apontada por todas as pessoas, você vai sofrer muito, porque há muita gente que acaba desapontando-nos no decorrer dos dias, e vão desapontar você muitas vezes. É por isso que você precisa olhar para Cristo, realmente. No entanto, irmãos, eu mencionei essas questões aqui para dizer que Deus permite essas situações, inclusive desapontamentos, ou de perdas, como um presente bondoso, para que a gente ore, quando a nossa vida de oração está com o termômetro em baixo. Embora desapontamentos sejam coisas difíceis, Deus os permite com o fim de nos dar a maior bênção que podemos ter neste mundo, um coração voltado para Ele. Então, às vezes, Ele nos permite ser desapontado por pessoas, talvez porque nós estamos mirando muito em pessoas. Ele diz assim, não, você está olhando para o lugar errado. E Ele permite esses desapontamentos para que a gente possa voltar a olhar para o lugar certo, para a pessoa certa, que é Ele mesmo. Mas graças a Deus, porém, que muitos cristãos têm descoberto, e eu aqui, permitam-me dizer, espero que vocês sejam desses, espero que nós todos aqui estejamos inclusos neste ponto, neste item, que nós sejamos desses cristãos que descobriram a riqueza da oração e que têm vivido esta grande riqueza, a vida de oração cotidiana. Pessoas assim são como Jacó, chamados construtores de altares, porque eles não dão um passo sequer sem antes buscar a Deus em oração. Estava lendo essa semana Gênesis e acompanhando a vida de Jacó. Jacó, irmãos, depois que ele rompeu com o irmão e foi embora de casa, ele tornou-se um construtor de altar. Onde ele parava, ele construiu um altar de adoração ao Senhor. Quisera todos os crentes fossem assim. Nada fizessem sem antes buscar a Deus em oração. Quiséramos todos nós fôssemos assim. Não dessemos um passo sequer sem antes derramarmos diante do Senhor em oração.
E uma das pessoas que eu admiro muito em oração é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pasme você, talvez quem menos precisasse orar foi o que mais orou. Talvez o fez para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. São inúmeras as vezes que nós encontramos Jesus orando. Inúmeras. Aos 12 anos, nós já o encontramos no meio das autoridades religiosas, fazendo perguntas, e depois de alguns dias ele foi encontrado pelos pais, e isto com certeza envolveu em Jesus momentos de oração. Mas se você precisa de textos mais claros, eu te dou. Jesus orou na ocasião do seu batismo, em Lucas 3:21, logo após ser batizado. Ele orou quando foi tentado pelo diabo, em Lucas capítulo de número 3. Ele orou quando foi escolher os seus discípulos, em Lucas capítulo 6. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11. Ele orou quando a via se tornou dolorosa, em Lucas 22:39. Ele orou quando morria no madeiro, e orou inclusive por seus algozes, em Lucas 23:34. Mas das orações a que mais me chama a atenção em Jesus é a de João 17, onde ele ora em gratidão ao Pai, em adoração ao Pai, e ele ora pelos seus discípulos e por cada um deles, e ele faz uma oração tremenda ao Senhor Deus, rogando a guarda do Senhor sobre aqueles discípulos após a sua partida. Mas esta oração não só me chama a atenção porque Jesus orou por seus discípulos, não só porque é uma oração feita por Jesus, não só porque é uma oração que Jesus orou pelos discípulos daquela época, e naquela época ele orou por mim e por você. E se você ler a oração de João 17, em João 17 você vai ver que Jesus orou por você. Mas porque nesta oração Jesus fez alguns pedidos singulares em prol dos discípulos, dos filhos, daqueles que haveriam de crer. Jesus orou em João 17:11, para que nós fôssemos guardados no mundo e do mundo. Jesus orou em João 17:13, para que eu e você tivéssemos uma alegria completa. Preste atenção. Um dia Jesus orou para você ser uma pessoa feliz, sendo crente. Então, quando eu e você não somos felizes, nós não estamos condizendo com a oração que Jesus fez por nós. Dá para entender isso? Jesus orou para que nós fôssemos livres do mal. Então, quando a gente se entrega a qualquer mal, estamos fazendo o oposto do que Jesus pediu. Jesus orou para que fôssemos santificados em santidade, no versículo 17, João 17. Jesus orou em 17:24 para que sejamos, ou para que nós víssemos a sua glória. Então saiba que o que Jesus quer para a sua vida como crente é que você veja a glória de Deus em tudo na sua vida. Em João 17:26 ele orou para que nós provássemos todo o amor da mesma forma que o Pai amou o Filho amou o Pai amou o Espírito. E nos versos 11, 21, 22 e 23, ele orou para que nós pudéssemos e fôssemos perfeitos em unidade. E aqui está o meu destaque. Jesus orou para que nós fôssemos um como igreja, perfeitos em unidade. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós somos unidos, nós somos resposta à oração de Jesus. Faz sentido? Está me seguindo? Teu pensamento está aqui nesta manhã? Jesus orou para que nós fôssemos um, perfeitos em unidade. E quando eu penso nisso, eu espero que você já tenha pensado nisso, eu me pergunto por que é tão importante para Jesus nós sermos unidos? E por que isso deveria ser importante para mim e para você? Inevitavelmente me vem à memória o Salmo 133, que eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá para aquele Salmo. Salmo de número 133. Ele vai mostrar para a gente brevemente por que é importante a nossa unidade, a nossa união.
que nós sejamos um povo unido, se quisermos ter sucesso como pessoas, como família e como igreja. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você percebe a palavra-chave deste salmo? Está no verso 1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, unidos, em pensamento, em atitudes, em projetos, em comunhão, em alvos, a unidade. Jesus orou para que fôssemos um. Em primeiro lugar, meus irmãos, união é algo agradável ao Senhor. O salmista diz: ó, quão bom e quão agradável é viverem os irmãos unidos. Deixe-me explicar para você rapidamente em que circunstância o Salmo 133 foi escrito. Israel havia sido libertado do Egito, e depois de 40 anos eles entraram na Terra Prometida. Quando eles entraram na Terra Prometida, lembre-se que Israel era dividido em 12 tribos. Então a Terra Prometida foi dividida e dada às tribos de Israel. Acontece que não muito tempo depois desses dias da divisão da terra, eles começaram a ter problemas entre as tribos. Então teve tribo que começou a querer, não é? A tribo de Efraim já não queria mais que a tribo de Manassés entrasse nas terras deles. Sabe esse negócio de herança? Sabe essas briguinhas de herança? E às vezes algumas brigonas? Foi o que aconteceu ali. Então eles começaram a ter guerra civil e perderam a comunhão, perderam a união. Deus levantou juízes para tentar trabalhar a situação, não resolveu. A palavra-chave de juízes é: naqueles dias não havia rei Israel e cada um fazia o que achava melhor. E numa casa onde cada um acha e faz o que acha melhor, de melhor mesmo acaba não tendo nada, né? Então Deus levantou o primeiro rei de Israel, Saul, para unir o povo, estabelecer uma paz. Não adiantou nada. Saul foi um péssimo rei e as guerras pioraram. Foi quando Deus levantou, então, Davi. Judá abraçou o reinado de Davi, mas as demais tribos abraçaram Esbozete. E, por longo tempo, Davi teve que reconquistar as demais tribos. E houve guerras e guerras e lutas e sangue, muita gente morreu, mas finalmente, depois de anos de lutas, Davi se torna rei de todo o Israel. Quando ele se torna rei de todo Israel, diz a Bíblia que a paz vem sobre o reino. E por vários anos eles viveram em paz. É nessa circunstância que este Salmo 133 foi escrito. Por isso que Davi olha e diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos. Agora Davi pode olhar todas as tribos andando numa só direção, tendo um único Deus, fazendo uma única obra. E ele diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união ela é agradável. Meus irmãos, a comunhão é algo belo e agradável aos olhos de Deus. A comunhão fortalece os relacionamentos da irmandade e abre a porta, não é, para os trabalhos evangelísticos, por exemplo. O indivíduo normalmente só permanece numa igreja por longos anos se ela tiver um vínculo de amizade forte, uma irmandade forte. Sem comunhão, a igreja perde o vigor. Jesus foi enfático na grande comissão ao afirmar que os novos convertidos precisam ser integrados na igreja e integrados na comunhão para serem unidos, e assim seriam discípulos de valor. Então a união é agradável, diz o Salmo 133, mas ela diz mais, ela é terapêutica, ela traz cura. O salmista usa duas figuras aí para ilustrar no Salmo 133 a beleza da união. A primeira figura é o óleo, e a segunda figura é o orvalho.
E quando ele usa o óleo, meus irmãos, o óleo ele tem um simbolismo muito rico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sua utilidade sempre foi tríplice. Ele era usado como cosmético, remédio e símbolo espiritual, especialmente. Agora, esse óleo era um óleo específico, porque ele era um óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Esse óleo era um óleo preparado com 5 ingredientes raros e caros. E quando esse óleo era derramado na cabeça do sumo sacerdote, o óleo ia descendo pelo seu rosto, pela sua barba, e penetrava por dentro da sua orla, e ia até a barra, não é? A barra da sua vestimenta, ia cobrindo todo o sumo sacerdote. Só que aquele óleo, ele era perfumado, muito cheiroso, e ele era muito caro, raro e caro. Quando usado, o cheiro espalhava-se por todo o ambiente demoradamente, de maneira que todos podiam sentir aquele perfume maravilhoso. De igual modo é a união. Ela é rara e ela é cara. Existe um preço a pagar. E a gente precisa pagar para poder andar junto. A comunhão fraternal, ela traz beleza aos relacionamentos, ela traz alívio à dor, porque ela também é terapêutica, além de ser um símbolo de cura espiritual. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, a união. Meus irmãos, nós nascemos pelo Espírito, nós somos ungidos pelo Espírito, e nós somos revigorados pelo Espírito, representado no óleo, que cai sobre a cabeça do sumo sacerdote. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha em toda a igreja, e produz uma unidade que exala o bom perfume de Cristo Jesus. A outra figura é o orvalho. O orvalho é outra figura importante usada aqui. E o orvalho tem algumas características. Primeiro, o orvalho cai frequentemente. Mesmo nos dias que fica, mesmo naqueles meses, naquela época que fica bastante tempo sem chover, se você acordar bem de manhãzinha, você vai sobre as flores, você vê lá aquelas gotículas. Porque ele cai mesmo quando não está chovendo. Sua ação é contínua. Assim tem que ser a união, contínua. Você não pode permitir que nada atrapalhe a unidade cristã. Segundo, o orvalho, ele cai sempre em silêncio. Ele é diferente das chuvas, não é? Que vêm antecipadas pelos relâmpagos e trovões. Não, à noite você não escuta relâmpagos e trovões quando o orvalho cai. Ele cai silenciosamente, sem barulho. É assim a comunhão fraternal. A gente vai se aproximando de um, visitando o outro, trazendo para perto, não é? A gente pergunta se a pessoa está bem, a gente ora uns pelos outros, a gente vai se integrando, e quando você vê, você está enlaçado e entrelaçado entre todos os irmãos. Também o orvalho, ele cai durante a noite. Não é durante o dia, é à noite. Ou seja, já aplicando, a comunhão ela é importante para as horas mais escuras da vida. Você sabe que as horas mais difíceis da vida são aquelas que você está passando por uma situação difícil, uma enfermidade, um problema financeiro. Nessas horas parece que o pessoal faz igual barata. Sabe, você chega num ambiente assim, acende a luz, você só vê a parte de trás da barata. Porque a parte da frente ela já entrou para debaixo, né? Quando você está passando por uma crise, normalmente muitas pessoas, não é, fazem assim. Você acende a luz da crise, aí você fica, ué, mas cadê o povo? Cadê aquele povo que me acompanhava? Eles só acompanhavam, mas não estavam ligados, não. Não estavam, não. É quando atravessamos os vales escuros da dor, que a ação benfazeja da amizade desce sobre a nossa vida como um orvalho restaurador. Nas horas difíceis, como é bom a companhia, alguém do lado, alguém orando, alguém nos estendendo a mão, sem interesse, a não ser pela nossa restauração. O orvalho, irmãos, ele é assim. Ele sempre traz um renovo, um refrigério, depois de um dia de calor escaldante. A comunhão fraternal, do mesmo jeito, ela pode refrigerar a alma. Sabe aquele dia que você recebeu uma notícia triste? Aí você está desanimado, você está para baixo, você está enfrentando o vale escuro. De repente alguém te faz uma visita e aquele papo de 1 hora, assim, irmãos, aquilo parece que é uma máquina escavadeira que vai com a mãozinha lá dentro do coração, arrancando aquela dor, assim, ó. Na medida que você vai tendo um relacionamento, conversando, trocando ideia com a pessoa ali, falando das coisas de Deus, e depois você ora junto, quando a pessoa vai, parece que Deus usou ela para arrancar aquilo do coração da gente. Como é bom, irmãos. Como é importante, não é? Essa união, essa comunhão nesses momentos. O orvalho finalmente se espalha para os horizontes longínquos.
Lá em Israel tem 2 montes interessantes. O Hermon, que fica lá no sul de Israel, é uma montanha muito alta, e no pé dessa montanha há muita água. Então, durante o dia, quando o sol bate ali, aquilo evapora. Essa montanha está lá no sul de Israel, lá perto da Síria já. Lá em cima. Mas lá embaixo, em Jerusalém, a 200 quilômetros do Hermon, está o Monte Sião. Olha só que coisa interessante. Aquele orvalho, aquela umidade provocada pela ebulição da água, não é causada pelos raios solares, ela sobe lá no Monte Hermon, junta com o derretimento de neve, e ela forma um orvalho especial, literalmente. E aquele orvalho, durante a noite, ele é trazido por todo o vale que vem até o Monte de Sião. É como se ele viesse regando toda a terra e ele desaguasse ali no Monte de Sião. A 200 quilômetros de distância, esse orvalho caminha para regar a terra. Olha só. O orvalho que desce do Monte Hermon atinge então o Monte de Sião, não é? Assim é o poder da união. Quando uma igreja é unida, quando uma família é unida, quando pessoas são unidas, não é? Quando pessoas são unidas, então, pode ir lá, Dudu. Dudu, pode ir lá, filho, pode ir lá, vai lá com o vô, não tem problema não, o vô está ali, ó. Não vai ficar com medo não, ele está com medo, está sozinho. O vô está ali, vai lá com o vô. Então, ele sobe e ele rega lá, tá vendo o que é a união aí, ó? Ele rega lá, não é? A presença é importante. A presença é importante. E ele abençoa aquela terra. Assim é a comunhão, assim é a união. Ela vai longe. Vai de anos, atravessa gerações. Atravessa gerações. Assim é o poder da amizade, da união. Ela cai sobre uma pessoa aqui, mas abençoa outra ali, outra lá e muitas pessoas. Terceiro, a união, ela é abençoadora. O salmista diz, ali aonde? Ele está tratando no Salmo 133 da união. Ali onde há união, o Senhor ordena a benção. Meus irmãos, não há expansão poderosa do reino de Deus e de uma igreja sem união. Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Não subsiste. Crescimento eficaz é uma operação soberana do Espírito Santo, abrindo o coração do homem, dando-lhe o arrependimento para a vida e a vida de fé salvadora. Quando a igreja vive em união, ali o Senhor ordena a bênção. Portanto, a união, a comunhão da igreja de Cristo é fundamental, é desejo de Deus para o seu povo, é o caminho do progresso. Foi o que Jesus disse. Seremos conhecidos como seus discípulos pela união amorosa que tivermos uns com os outros. É ali que o Senhor ordena a bênção. É ali. E o livro de Atos, então, que nós abrimos, ele demonstra essa grande verdade. Abre lá no capítulo 1, versículo 8, para eu te mostrar algo bastante interessante, e nós já estamos caminhando aí da metade para o final da mensagem. Atos 1, versículo 8. Você deve conhecer esse texto de cor, mas não custa lembrar. Diz assim, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e depois que isso acontecer, ser-me-eis testemunhas. Então, primeiro o Espírito tem que agir, para depois sermos testemunhas. Depois que acontece isso, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O desenvolvimento em Atos é fantástico. Porque no capítulo 2, o Espírito vem sobre a igreja. O Espírito Santo vem sobre os convertidos, não é? E ali eles são formados, nasce a igreja. Então escute o que eu vou dizer agora. Dos capítulos 1 a 7 de Atos, eles testemunham em Jerusalém. Porque agora tem poder do Espírito para isso. Dos capítulos 8 a 12, eles testemunham em Judéia e Samaria. E dos capítulos 13 a 28, eles testemunham até os confins dos mundos conhecidos de então. E eles cumprem exatamente Atos 1:8. Porque ali onde há união, o Senhor ordena a bênção. Isso é verdade, irmãos. Não é porque aquele jargão existe. A união faz a força. Não vou dizer que seja mentira esse jargão. Mas não se cumpre por causa do jargão. Se cumpre porque é verdade o que Jesus disse. Nisto saberão que vocês são meus discípulos. Recebereis poder.
Ali o Senhor ordena a bênção. É difícil de entender? Não, é difícil viver. Entender não é difícil. Às vezes é mais fácil se isolar, irmãos. Mesmo como cristãos. Nós estamos vivendo umas gerações de uns anos para cá difíceis. As pessoas estão se tornando, por causa da mídia, muito individualistas. Olha, você cuida da sua vida, eu cuido da minha e pronto. E essa mentalidade às vezes vem para dentro da igreja. E aí nós acabamos tendo uma igreja junto, mas não unida. Onde cada um pensa e vive isoladamente. Mas só que uma igreja assim, se uma igreja for assim, ela não vai subsistir. Eu li algures, ou em algum lugar, sobre porcos e espinhos que certa feita foram pegos de surpresa por uma nevasca. E aqueles porcos e espinhos eram muitos, 300, né? E aí chegou a noite, cada um no seu cantinho lá, aquele frio de rachar, neve caindo, não deu outro. No outro dia tinha uns 15 mortos. Aí eles pensaram assim, nossa, se a gente continuar desse jeito, vamos morrer todo mundo. Então não teve uma boa ideia, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo aqui, vamos ficar junto, que daí um com o calor do outro a gente se aquece. Fizeram assim. E naquela noite não morreu nenhum. Não morreu nenhum. O problema é que no outro dia tinha um espetado na cabeça, outro estava espetado na perna, e não gostaram muito. Você me espetou essa noite aí, cara. Você é para lá. Essa noite eu não quero saber de ficar perto de você não, hein. Você fica na sua, eu fico na minha. E aí naquela noite, cada um ficou na sua, no outro dia não deu outra. 30 tinham morrido. Aí eles tomaram uma decisão. É melhor nós aprendermos a conviver com os espinhos e vivermos do que nos isolarmos e morrermos. Irmão, crente não foi feito para viver isolado. É melhor conviver com os espinhos. Aliás, Deus deu um espinho na carne de Paulo e falou para ele, minha graça te basta. Tá bom, Paulo? Fica firme aí, confia em mim e segue a vida. Às vezes é mais fácil criar uma ilha e viver nela. Às vezes é mais fácil evitar pessoas para não ter problemas. Às vezes é mais fácil viver na autossuficiência, dizer, não, eu me dou conta por mim mesmo, não preciso de irmãos, não preciso da igreja, não preciso de conselho, eu sou um crente autossuficiente. Como a cidade de Laís, lá em Lucas, aliás, em Juízes 18. Os fundadores da cidade de Laís tiveram uma ideia, dizendo, quer saber de uma coisa, viver perto de gente dá muito problema. Vamos fundar uma cidade longe de todo mundo, e lá a gente vai viver sossegadamente. Não deu outro. Se você ler Juízes 18, diz que a cidade de Laís era uma cidade próspera, era uma cidade que eles viviam tranquilos e sossegados. Estavam indo de vento em popa. Até o dia que um grupo de homens maus, como diz o Max, passaram por aquela região, viram aquela cidade bonita, próspera, mas isolada. Qual foi a ideia deles? Tranquilo. Vamos fazer um cerco, a gente invade a cidade, mata todo mundo e fica com tudo que a cidade tem para nós. Leia Juízes 18, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles deram na cidade, alguém disse assim, ei, precisamos de ajuda, esses inimigos são poderosos. Mas alguém lhes lembrou, o problema é que as outras cidades estão longe demais. Não tem como pedir ajuda. Resultado, irmãos, a cidade e o povo de Laís foi arrebentada. E quem vivia próspero e sossegado viveu pouco, porque quis viver sozinho. Às vezes é mais fácil eu ter o meu próprio projeto. Às vezes é mais fácil fazer as coisas do meu jeito, e se não for do meu jeito, não cada um com o seu. Vale-se tal pessoa do ditado, cada um por si, Deus por todos. Acontece que Deus não é por todos os que querem viver só para si. Porque se Deus quisesse, nem o mundo ele tinha criado, não subsistiria em trindade, e nem prepararia um céu para eu e você morarmos eternamente. Deus não abençoa um povo desunido. Jesus afirmou que um reino dividido, seja casa, igreja ou trabalho, não subsistirá. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, versos 46 e 47, a palavra-chave ali também é união. E esse texto é o texto mencionado na igreja primitiva. Aliás, Lucas, quando escreveu o livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, como queira,
ele narra toda a história do início da igreja e a sua expansão. Coisa interessante é que dentro do livro de Atos, Lucas ele separa umas porções em alguns capítulos, como que fossem resumos do tipo de trabalho que a igreja estava desenvolvendo para ser bem sucedida. Menciono para você alguns. Em Atos 4, 32 e 35, diz que a igreja estava socorrendo os famintos e necessitados. Em Atos 5, 12 ao 16, diz que a igreja estava socorrendo os enfermos e doentes. Atos 9, 31 diz que a igreja estava crescendo no temor do Senhor e na dependência do Espírito Santo. Atos 12, 24 diz que a igreja estava sendo missionária, investindo em missões, dando-se para missões, e a igreja estava progredindo por causa disso. E em Atos 2, 42 e 47, que é o nosso texto, a igreja, o primeiro texto que foi separado por Lucas, é o texto que trata da unidade da igreja, da união do povo de Deus, que resultou nas demais obras realizadas no livro de Atos. Se não vejamos então o poder da união aí em Atos 2, 42 e 47. Em primeiro lugar, o que não é união bíblica? Irmãos, união bíblica não é ajuntamento. Não é. Porque pessoas podem se ajuntar em qualquer lugar, por qualquer motivo, para fazer qualquer coisa. Aliás, você quer ver pessoas juntas, é só você marcar um encontro para não fazer nada. E você junta uma multidão. Põe um cara com violão na mão lá e começa a cantar, daqui a pouco você tem 500 pessoas. Para não fazer nada, nada. Só para ficar cantando uma musiquinha, não sei o quê, alguém já traz alguma coisa para beber, o outro já traz alguma coisa para cheirar, e pronto, você junta 500 pessoas, fácil, fácil. É ou não é? Estou mentindo aqui? Fácil, para não fazer nada, nada. União bíblica não é ajuntamento. Pessoas podem estar juntas e desunidas, e não serem unidas. Paulo, quando foi levado na presença do Sinédrio, tinha uma multidão. Queriam a cabeça de Paulo, todo mundo gritando, Paulo, mata-o, mata-o, mata-o. Aí quando chegou a vez de Paulo se defender, ele disse assim, gente, acerca da ressurreição, pronto. Aquela multidão quase se matou entre eles, porque uns criam na ressurreição, outros não criam, já começaram a brigar. Enquanto eles brigavam, Paulo colocou sua violinha no saco e saiu de fininho e foi embora. Porque estavam juntos, mas não eram unidos. Ajuntamento não é unidade. Uma pessoa pode estar junto e não ser unida. Ajuntamento não é comunhão e muito menos igreja. Você pode juntar pessoas num campo de futebol, num comício. Você pode juntar pessoas numa festa, num casamento, num aniversário, mas isso não é comunhão. Aliás, uma vez um rapaz deu uma festa na sua casa, a casa dele era grande, mas depois de umas 2 horas de festa, ele percebeu que tinha muito mais gente do que ele tinha convidado. Disse, rapaz, aquele grupo ali não conheço, aquele lá nunca vi. Aí ele teve uma grande ideia. Chegou bem no meio do salão assim, falou, gente, uma pausa aí agora, eu sei que a festa está boa, mas uma pausa aí. Vamos justificar o motivo dessa comemoração. Então, por gentileza agora, os que forem parentes do noivo do meu lado direito. E aí foi uns 40 para o lado direito. Ele disse, agora quem for parente da noiva para o lado esquerdo. E foi mais uns 40. Aí ficou lá uns 25, 30 no meio. Disse assim, pois bem, quem for parente do noivo e da noiva, suma daqui, porque isso aqui não é casamento, é aniversário. O que é que vocês estão fazendo aqui? Some daqui. Isso aqui não é casamento, isso aqui é aniversário. Vocês estão no lugar errado. Mas tinham se ajuntado, não tinham? União bíblica não é ajuntamento. União bíblica não é comunismo. Alguém pode dizer assim, você está vendo? Eles vendiam tudo, distribuíam, está aí o comunismo. Todo mundo tem que ter igual. Irmãos, união não é comunismo. Bens e propriedades devem ser distribuídos, dizem os comunistas, a todos igualmente, e utilizam-se da força para obter esse resultado desejado. Esse é um sistema imposto. Aqui na igreja, não. A distribuição foi feita com vistas à necessidade. Quem tinha mais ajudava quem não tinha, mas isso voluntariamente, pontuadamente e temporariamente. Aliás, eles fizeram isso aqui por uma razão. Muitos judeus tinham vindo na festa do Pentecostes em Jerusalém. E eles deviam ter, depois da festa do Pentecostes, voltado para casa. Acontece que durante a festa o Espírito veio nos discípulos, eles pregaram a palavra e uma multidão se converteu. Aí o povo que veio para voltar em uma semana quis ficar lá em Jerusalém. Só que o dinheiro da despesa acabou. Vai comer o quê sem dinheiro? A igreja que estava lá observou isso
E aí começou a ajudar essas pessoas. Mas era pontuadamente. Era conforme a necessidade. Não é comunismo, união e comunhão. União bíblica não é excesso de simpatia também. Aliás, quem é simpático demais se torna até chato. É ou não é verdade? É verdade. Sabe aquela pessoa simpática demais? Tudo que você fala, ela diz, dá uma risadinha. Nem tem piada, a piada nem tem graça, ela está rindo. Porque ela quer ser simpática, né? Simpática demais. Tudo que você faz, ela elogia. Mesmo que dá errado. O tempo todo quer, simpático demais, viu, gente? O tempo todo quer saber do que, do porquê, do pra quê. Sabe aquela pessoa que gruda? Igual chiclete embaixo do banco. Aliás, preste atenção no seu banco, hein? Chiclete, às vezes eu fico olhando assim, de vez em quando, irmãos. Fico surpreendido, né? Tem chicletinho, às vezes, embaixo dos bancos. Esse é o chato. Porque ele gruda. Ele gruda ali, quanto mais passa, mais endurece, o negócio fica duro de sair. Não é? Simpático demais, simpatia tem que ter limite. Tem que ter respeito, tem que considerar a pessoa, não é? Há uma tendência, inclusive, dos antipáticos serem mais efetivos na nossa vida do que os simpáticos. Os antipáticos muitas vezes nos fazem crescer. Sabe por quê? Porque eles cobram a gente. Se você errou, pega no seu pé. Se você não estudou, você não estudou hoje, né? Da outra vez foi melhor. Elas te desafiam. Elas te encantam. Claro que tem um antipático a vida inteira também, ninguém merece, né? Antipatia demais também é horrível. O que estamos dizendo aqui é que união não é simpatia. Não é porque você é simpático que é unido. Não é. Quanta gente que é simpático não é unida. Então isso não é união bíblica. O que é então união bíblica? Quando Deus mandou construir o tabernáculo era um templo igual a esse aqui, mais ou menos. As paredes, está vendo essas ripinhas aí na lateral? As paredes do tabernáculo eram assim, de madeira. E haviam cinco, não é? Haviam 5 tábuas que mantinham as demais de pé. Na paralela assim. Uma delas ia no meio delas. E as outras 4 lá de fora. Nesse texto que o Pedro pregou o sermão aqui, ele falou sobre a unidade dessa forma. Em primeiro lugar, o Espírito opera dentro do crente, aí traz ele para a igreja, e une ele à igreja. E depois, dentro da igreja, existem 4 tábuas que mantêm eles unidos. E neste sermão, Pedro, então, ele mostra, não é, essas tábuas aí. Se você olhar os versículos de 42 ao 47, que eu não vou ler, e você olhar o texto anterior do capítulo 2, do 1 ao 36, você vai ver que a multidão para quem Pedro prega é a multidão que pediu a cabeça de Jesus. Os mesmos que gritaram crucifica-o, agora estão ouvindo Pedro. Pedro prega para eles. Aí o Espírito entra no coração deles, e o Espírito convence eles. O que o Espírito Santo faz? Convence do pecado, abre os olhos para verem Jesus, gera o arrependimento, regenera, transforma esses pecadores em resposta à oração de Jesus, talvez, não é? E une eles à igreja. E eles se tornam igreja. Versículo 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado. Quem são esses de bom grado? Esses para quem Pedro pregou. E eles são unidos à igreja, são unidos ao Senhor. Esta é a união bíblica, operada pelo Espírito Santo. Esta é a madeira que vai por dentro das tábuas. Mas aí existem outras 4 que estão aí. Veja, diz a Bíblia, eles eram firmados na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, havia ensino de qualidade. Eles tomavam parte na comunhão. Quer dizer, eles compartilhavam uns com os outros, não é? Do próprio Deus. Eles partiam o pão. Quer dizer, ceavam, literalmente, nesse versículo 42. Eles aprendiam a orar. Sabe como? Orando juntos. Versículo 42. Então isso criou, na verdade não criou. O Espírito Santo é que cria a unidade, mas a igreja nessas práticas mantém a unidade criada. Certo? O Espírito cria e a igreja mantém quando obedece à ordem do Senhor. Note o progresso. Firmeza doutrinária que leva ao conhecimento de Deus, que leva à intimidade da mesa com Deus, que leva a uma vida de conversação e dependência com Deus, e tudo isso pelo Espírito Santo, conforme Efésios 4, versículo 3. Penúltimo lugar,
Como é que nós vemos esta unidade nos versos 46 e 47? Você é uma pessoa inteligente. E como inteligente, você já percebeu que estes versos não ensinam como sermos unidos, mas ensinam como é que é refletida a unidade produzida pelo Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo operou, agora é refletido aí, nos versículos 46 e 47. Quais são esses reflexos? Primeiro, eles se encontravam diariamente, versículo 46, perseverando unânimes todos os dias no templo. Segundo, eles cuidavam uns dos outros diariamente, partiam o pão de casa em casa. Aqui é diferente, aqui era refeição de casa em casa mesmo. Terceiro, eles ganhavam almas diariamente, versículo 47, o Senhor acrescentava à igreja. Meus irmãos, a fé desses irmãos era uma realidade diária, não era uma rotina dominical, era algo diário, era um cristianismo vivido todos os dias, e os dias todos. A visão deles era de reino, eles criam corretamente e viviam corretamente. É por isso que você vê em Atos do capítulo 1 ao final do capítulo, do livro, eles cumprindo Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eles eram diferentes como pessoas? Claro, eram pessoas diferentes. Eles vieram de famílias diferentes? Claro. Eles eram uniformes em toda maneira de pensar? Não, ainda não. Mas eles eram unidos pelo poder do Espírito e estavam desenvolvendo esta unidade até chegarem à estatura de Cristo. A força que os unia era maior que as diferenças que os separavam. Você precisa manter a unidade. Esse é o seu trabalho. Uma vez um pastor passou por uma situação difícil e ele optou por uma divisão da igreja. Eu o aconselhei. Foi um pastor que cuidou de uma igreja nossa lá em São Simão. Eu o aconselhei mais de uma vez. E alguns dos diáconos foram até comigo. Eu falei, irmão, não faça isso. Não divida o reino de Deus. Depois vai sobrar, sabe para quem? Para você. Porque a igreja de Deus vai continuar. Quem cuida da igreja é Deus, mas quem cuida de um divisor, eu não sei quem é, não. Irmãos, dito e feito. Nossa igreja em São Simão está lá. Mas quem a dividiu, nem no ministério está mais. Seu trabalho, irmão, seu trabalho, irmã, como marido e mulher, é manter sua família unida. Como crente em Jesus, é manter sua igreja unida. Como família de Deus, é mantermos unidos, é trabalharmos. Às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, mas nós precisamos trabalhar para cumprirmos a palavra do Senhor. Em último lugar, qual é o benefício da união para o reino de Deus? Verso 47, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. E se a igreja crescia, havia o que ali? Progresso. Mas note que é o Senhor que acrescentava. Diz a Bíblia, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, o Senhor acrescentava à igreja. Você se lembra do Salmo 133, do início dessa mensagem? E se lembra como é que ele terminou? Se lembra? O último versículo diz, porque ali, onde está a união, Deus ordena a bênção. Está aí, ó. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar. Eles não precisavam virar cambalhota, eles não precisavam fazer um circo dentro da igreja, eles não precisavam fazer nada miraculoso. Eles tinham que viver o amor e a união de Cristo. E o Espírito que os uniu, quando eles caminhavam e mantinham a unidade, ele abençoava o trabalho. É exatamente o que acontece aqui. É interessante que essa expressão ali, ó, e eu quero destacar 3. Deus os abençoou com um louvor singelo. Essa palavra singelo de coração só aparece aí, em todo o Novo Testamento. É algo peculiar, mas será que foi porque foi a única vez que aconteceu? Será que foi a única vez que a igreja conseguiu andar em perfeita união? Pureza e simplicidade. Segundo, Deus os abençoou com a inclinação do povo a eles, dando-lhes ouvidos. Diz a Bíblia que as pessoas receberam de bom grado a palavra. Mas é claro, irmãos, eu vou contar para vocês um segredo aqui, a irmã Vani, não, a irmã Inês fica quieta, não conta para sua irmã. Eu fui visitar a irmã Inês que estava no hospital. E aí, eu não a conhecia. Foi a primeira vez que a gente viu ela.
Mas ela nos deu muita atenção. E ela quis saber, ela perguntou várias coisas, e ela pediu para orar com ela, e nós oramos. Aí no final ela falou assim, pastor, quando eu melhorar mesmo, se Deus me permitir, eu quero ir lá conhecer vocês. Porque a minha irmã fala que vocês são uma família maravilhosa. Minhas pernas até tremeram aquela hora. Porque tem que ser verdade isso, irmãos. Agora você percebe que quando isso começa a se espalhar, isso gera sede no coração de pessoas. Porque é a palavra de Jesus. Ali o Senhor ordena a bênção. E finalmente diz, o Senhor acrescentou almas. Todos os dias ele acrescentava. Termina o segredo do sucesso do reino, é a bênção de Deus na família unida, no corpo unido. Estamos dispostos a manter essa unidade. O Espírito é quem nos uniu à igreja. Nosso trabalho é manter essa unidade. É aí que vem o progresso. Primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você já foi unido à igreja pelo Espírito de Deus? No dia que você crê em Jesus, Ele une você à igreja. Se você não creu, creia. Rapidamente. Entregue-se a Jesus. Segundo, se você foi unido, disponha-se a manter essa união. Mesmo que tenha uma espinhadinha de vez em quando, gente, é melhor uma espinhadinha aqui a colar do que o isolamento e a morte. Brasa fora do braseiro, apaga. Né? Esteja disposto a lutar por essa unidade. Quando você ouvir alguém querendo minar essa unidade, você para com a pessoa ali onde ela estiver. Fala, irmão, olha, isso aí está errado. Isso aí contribui para danificar o reino de Deus. Não, está errado. Chega, estanca logo essa sangria. Portanto, meus irmãos, sejamos espirituais, nada de carnalidade, picuinhas. Deixemos o espírito de concorrência. Quem concorre é a empresa. Nós somos uma igreja. Somos um corpo em Cristo Jesus. Somos soldados de um mesmo exército. Somos servos de um mesmo Senhor. Deixemos qualquer diferença pessoal de lado. Deus nos fez diferente por uma razão. Unir no corpo de Cristo para que a beleza da nossa diferença possa embelezar a igreja. Mas a nossa mentalidade precisa crescer em uma só. Deixemos o isolamento. Cumpramos a palavra de Jesus que diz, vem para o meio. Sigamos o padrão Barnabé. Barnabé era igreja. Ele deu aporte a Paulo e inseriu na igreja. Ele procurou a união da igreja. E a igreja prosperou. O segredo do sucesso para o reino de Deus, para a sua família, para a sua vida espiritual, para a igreja local, para a nossa denominação, não é outro. É simplesmente cumprir o que Jesus mandou. Ó, quão bom e suave é. Vamos terminar junto? Que os irmãos vivam em união. Amém? Oremos. Senhor, quem somos nós para desdizer aquilo que o Senhor disse? E o Senhor disse que é bom e suave a união dos irmãos. Senhor, nós precisamos rever alguns conceitos na nossa vida hoje de manhã. Não dá para viver isolado como crente. Nós não somos uma ilha. Não dá, Senhor, para nós termos nossos próprios projetos pessoais em detrimento dos projetos do Senhor, da igreja de Deus. Senhor, nós somos um corpo, com juntas medulas. Senhor, nós somos um reino sacerdotal, um povo santo, uma nação santa, povo exclusivo do Senhor. Somos um povo este pelo qual Jesus orou. Nós somos uma nação santa. Nós somos a família de Deus, a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Como é que nós podemos viver desunidos? Não podemos. Não devemos. Portanto, Senhor, tira de nós qualquer pensamento de isolamento. Tira de nós, ó Deus, qualquer atitude que não contribua para esta unidade. Faz com que nós abramos mais nossas casas para receber os irmãos, para desfrutarmos da comunhão. Ajude-nos a lembrar que unidade é rara e cara. Como o óleo que descia sobre a cabeça do sumo sacerdote. Existe um preço a ser pago.
Existem, ó Deus, decisões a ser tomadas. Nós precisamos aprender a abrir mão de certas questões para podermos nos unir com os irmãos dentro da tua palavra, é óbvio, orientados pelo Espírito Santo. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos torne famílias mais unidas, igreja mais unida, reino mais unido, especialmente porque nós vemos que o dia do Senhor aproxima-se rapidamente, até que cumpramos todo o teu propósito neste mundo. Ajuda-nos a sermos unidos no culto, nos nossos dízimos e ofertas, nos nossos projetos evangelísticos, nos nossos planos, ó Deus, de trabalho com as crianças, com a terceira idade, nos nossos projetos no bairro, Senhor, nas nossas congregações, na obra missionária que vai além desta cidade. Senhor, nos una. Permita que nós tenhamos um só coração, realmente, nosso Deus. Tenha compaixão de nós. Precisamos do Senhor. E nós agradecemos a tua companhia tão querida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor que nos uniu nos abençoe. Em nome dele, estamos despedidos.